Alô, galera ligada no canal da Litoral News no YouTube. Falamos ao vivo aqui direto da gelada Curitiba, 12 graus, onde daqui a pouco a bola rola para Fluminense e Atlético Paranaense nessa 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada que é decisiva para os postulantes ao título. 7 pontos separam o Flamengo do líder e 8 pontos separam o Fluminense do líder Palmeiras. O Corinthians ainda está interessado nessa briga. O Atlético Paranaense com foco total na Copa Libertadores da América no duelo da próxima terça-feira contra o time do Palmeiras, lá no Allianz Parque, em São Paulo. A cobertura completa dessa rodada a gente começa a trazer a partir de agora. Aqui de Curitiba o céu tá fechado, a noite caiu um toró. O Fluminense já está concentrado aqui na capital ecológica do país para esse grande duelo em que o Fluminense entra, teoricamente, como favorito contra um Atlético Paranaense reserva, mas com um meio de campo muito interessante para enfrentar o Fluminense, que passa a ter baixas a partir de hoje para a sequência do campeonato. A gente vai falar sobre o jogo do Flu, vamos trazer informações sobre o jogo do Palmeiras, que o explosão da galera, o Sidney Marinho, conta ao lado do Sidão Marinho, direto de Bragança Paulista, e do jogo do Flamengo, amanhã contra a equipe do Ceará, domingo de manhã no Maraca. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a você que nos acompanha. Um grande jogo hoje na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Fluminense. Dois times que estão muito próximos. É aquele jogo chamado de 6 pontos. Apesar dos focos do Furacão estarem no jogo da Libertadores da América, é um time que briga para estar ali na frente do Campeonato Brasileiro. É um time que está postulando estar à frente. Inclusive o Fluminense, caso perca hoje para o Furacão, pode ver o próprio Atlético Paranaense chegando. O Flu, se vencer, fica na vice-liderança. Se perder, dependendo do andar da rodada, pode terminar até fora do G4, pode até para a 5ª colocação. Isso é um sinal muito claro dessa proximidade, dessa equivalência entre os times que estão disputando o Campeonato Brasileiro nesse momento. E a gente poderia trazer até a discussão, o Palmeiras, será que vai com um time reserva para enfrentar o Red Bull Bragantino? Porque tem a desvantagem, o Atlético Paranaense conseguiu a vantagem com o gol do Alex Santana aqui na Arena da Baixada na última terça-feira, mas não, o Abel Ferreira vai escalar o que tem de melhor, aquele time que o torcedor já conhece, a exceção, é claro, do Rafael Veiga. Então é o Everton, o Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, ali no meio de campo Danilo, que pode jogar Campeonato Brasileiro, Zé Rafael, e a dúvida do Tabata ou do Lopes, o Scarpa de volta ao time, o Rony e o Dudu. Então, o Abel Ferreira, o Fernando Diniz, o Dorival Júnior estão mostrando que a briga pelo Campeonato Brasileiro ainda está em aberto. E é uma rodada extremamente decisiva. Começando falando aqui do Fluminense. Vencendo hoje e secando a equipe do Palmeiras, o Fluminense pode diminuir essa vantagem para continuar sonhando com o pentacampeonato. A verdade é que o campeonato ainda está em aberto. São muitas rodadas pela frente, mas o Fernando Diniz tem um desafio a partir de agora para escalar a sua equipe. Com a combinação dos resultados, o Fluminense pode assumir a vice-liderança e ficar apenas a 5 pontos. 5 pontos são 2 rodadas. São 2 tropeços. O jogo do Palmeiras, apesar de ir com um time praticamente titular, a gente sabe. O jogador não vai entrar na dividida com aquela força total, não vai com aquela pressão toda. A ausência do Veiga é sentida. O retorno do Scarpa é uma maravilha. A gente vê aquela Scarpa dependência no último jogo contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras não entrou em campo. Foi uma grande partida do Atlético Paranaense. Inclusive, para o jogo de hoje, dentro do time titular, só vai ter o Hugo Moura, que foi suspenso naquele jogo contra um meio de campo interessante, né? Hugo Moura, Matheus Fernandes e o Davi Taranski, que agora é reserva desse time. Que é o melhor jogador da temporada como um todo do Atlético Paranaense, mas no desenho decisivo que o Filipão está traçando uma estratégia de jogo, né? Exatamente. O Alex Santana, ele pode entregar mais dentro do sistema tático que o Filipão deseja. E como o Atlético vai se mostrando um time das Copas, um time copeiro, já não é de hoje que o Filipão vem poupando nos campeonatos brasileiros, ele entende que no desenho tático o Alex Santana é mais importante, mas no momento onde o time precisa fazer gol, como foi contra o Estudiantes de La Plata, entrou o Terãs em campo, que construiu a jogada do gol do menino que fez o gol, que foi o Vitor Roque, lá o gol que deu acesso para o time do Atlético Paranaense. Um dos concorrentes ao anel de ouro da Copa Libertadores da América. E de Fluminense, Gui? O que a gente pode esperar desse Fluminense que passa a não ter Nonato? A torcida vem pedindo Iago Felipe. Qual é o Fluminense que a gente deve ver hoje aqui em campo já sem o Nonato, Gui? O Fluminense que com aquele 11 ideal que o torcedor se acostumou a ver, não perdeu, tem 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, mas isso não é mais dado pra gente se embasar, porque acabou, não existe mais esse 11 ideal do Fluminense, porque o Nonato não é mais jogador do tricolor, vai pra Bulgária jogar no Ludogorets. Acabou que essa negociação se firmou no último dia. Salário que ultrapassa 600 mil reais. Vai ganhar 3 vezes mais do que ganhava no Fluminense, e esse é o principal motivo dele ter deixado o tricolor das Laranjeiras.
Pra hoje, inclusive, a gente pode ver algumas mudanças, quando nesse momento a galera tá vendo. Tá chovendo grosso, hein? Tá chovendo grosso. É isso. O pingo tá pesado, hein? Tá pesado. Tá pesado. Então o Flu deve ir pra campo com o Fábio, a linha defensiva com o Samuel Xavier. Caraca, tá chovendo forte pra lá. Bora continuar, Guilherme Gonçalves. Com o Samuel Xavier, a dupla de zaga. Não vai ter o Nino, que tá suspenso. Aí tem David Braz e Manuel, e até sobre isso, problema defensivo do Flu. O David Duarte sentiu um problema e nem viajou aqui para Curitiba de última hora. Então o Flu vai ter apenas um menino da base que sobe de última hora, primeira vez que vai ser relacionado. O David Braz retorna para o jogo de hoje e deve ser titular. David Braz não joga já desde aquele jogo Atlético Goianiense há meses e hoje deve ser titular. Na esquerda, Caio Paulista deve voltar. O Cris Silva, que agora é Cristiano, voltou a ser barrado. Aquele teste de um jogo como titular não deve ter sido aprovado pelo Diniz e o Caio Paulista volta para o time titular. Do meio para frente é o time tradicional, com o André, com o Ganso, com o John Arias. No comando do ataque, o Germancano e o Matheus Martins. E aí aquela troca. O Iago Felipe é o preferido da torcida, mas quem deve ser titular hoje é o Martinelli. Me parece que tá mais dentro das características do Nonato. A gente vai debater muito isso no pré-jogo, mas me parece que tá muito mais dentro das características do Nonato, porém... O Iago é o jogador preterido hoje do Fernando Diniz nos últimos jogos. Talvez o Iago de meio de campo talvez ali seja até atrás do seja o jogador. Não, com certeza está atrás do Wellington, porque o Wellington era o titular do Fernando Diniz há um turno atrás. Lembra aquele jogo Atlético Paranaense e Fluminense lá em Volta Redonda, que o Cano brilhou? Foi um dos primeiros jogos do Filipão no comando do Atlético Paranaense. O Wellington era titular daquele meio de campo. Então o Iago deve ser um dos jogadores de meio de ataque, o jogador que está com a menor minutagem no Fluminense do técnico Fernando Diniz. Mas, em tese, o Fluminense titular contra o Atlético Reserva, que eu repito, para mim tem um bom meio de campo, mas as outras funções, Fluminense, até no meio de campo, se a gente comparar, acho que ainda dá Fluminense, com certeza dá Fluminense. Há um favoritismo claro do Fluminense. Hoje, mesmo jogando fora de casa, numa Arena da Baixada, que é sempre um estádio complicado de você visitar, um Atlético que está com foco total na possibilidade de voltar a uma final de Copa Libertadores da América, o Fluminense precisa fazer valer. Dá pra chamar de favoritismo, Gui? Dá. Hoje tem favoritismo do Fluminense, apesar de ser um jogo fora de casa. A gente sabe que jogos com clima ruim, como chuva, muito frio, prejudicam, nivelam por baixo, em linhas gerais, mas a drenagem daqui da Arena da Baixada é uma das melhores do aqui Brasil. Tem o teto, né? Tem o aqui teto. Tem um teto, então tá fechadinho, a chuva nem... A chuva nem interfere, então não é um problema. Fica até mais quentinho. Exato. Às vezes eles fazem um negócio, quando vem um time do Rio, ou um time do Nordeste, que não tá acostumado muito com frio, os caras deixam o teto aberto. Deixa lá 6 graus tancando lá dentro. Faz parte. Mas hoje deve estar fechado justamente. Terça-feira já estava fechado pro jogo da Libertadores. Hoje deve estar fechado também, porque choveu muito de madrugada e a previsão de chuvas fortes pro horário do jogo. Os termômetros devem chegar à casa dos 8 graus, Gui. É isso. Então o Atlético veio com uma força B, que tem, acho, como principais elementos o Pablo ali no ataque, que apesar de não viver sua melhor... Perdeu a vaga no time titular pro Vitor Roque, apesar de não viver sua melhor fase artilheira, é um jogador que não pode se deixar sozinho. No jogo de ida, a gente estava lá em Volta Redonda, ele perdeu muitos gols feitos, mas ele vem fazendo seus golzinhos, é um cara com sua importância. A defesa hoje vai jogar com, podemos dizer, a quinta opção da defesa, porque tem ali o Pedro Henrique na zaga, mas ao lado dele vai estar o Matheus, que é o reserva do reserva, porque a dupla de zaga titular não joga, e o Nico, que é a dupla do Pedro Henrique nesse time reserva, está suspenso. Então o Atlético Paranaense vem com um zagueiro que praticamente nunca joga, esse é um ponto que pode ser explorado pelo time do Fluminense, não tem aquele entrosamento ideal com o Pedro. No meio campo eu acho que é um meio que dá pra jogar, é um meio que tem qualidade, o Matheus Fernandes é um bom jogador, o Hugo Moura é o titular, tá jogando hoje só porque Marcelo citou, por exemplo, no lado do Flamengo, que o Gabigol deve jogar no Brasileirão. Uma expulsão completamente infantil do Hugo Moura na Libertadores. Porque tá querendo evitar o terceiro amarelo. No caso do Hugo, já tá suspenso, foi infantil, botou a mão na bola, num lance de fato ele sofreu a falta, mas não pode num jogo decisivo como aquele, acabou que não interferiu na partida, mas vai ser uma ausência sentida, um jogador importante para esse meio campo. É um Atlético que tem os seus valores, não vai ser um jogo fácil, mas onde o Fluminense tem que mostrar o seu favoritismo, e é um jogo importante, Marcelo, porque é o primeiro jogo após ter esse 11 desmontado, e o time do Fernando Diniz vai ter que mostrar equilíbrio. A última vez que o Nonato não jogou, 3-0 Internacional no Beira-Rio. É um desafio pro Fluminense do técnico Fernando Diniz começar a montar o time sem o Nonato. Deixa aí nos comentários que você escalaria Martinelli, Wellington, Iago Felipe. Bom, briga pelo Campeonato Brasileiro ainda é aberta, Palmeiras na liderança, Flamengo e Fluminense logo na sequência, Flamengo enfrenta o Ceará amanhã, como a gente já trazia, muito provavelmente com o Gabigol e com o Thiago Maia no time titular, já que eles estão sob o risco de suspensão para a final da Copa Libertadores da América.
Verdade que são os 3 times na briga pelo título, né? Fluminense, Flamengo e a equipe do Palmeiras. O Corinthians tá muito esperançoso da Copa do Brasil. A gente veio passando por São Paulo e os corintianos, quando viu que a gente era do Rio, comentavam sobre a expectativa deles, sobre esse jogo de volta da Copa do Brasil na semana que vem, mas o Fluminense tem totais condições de conseguir a sua vaga. Mas dá pra dizer o quê? Que são 3, 4 times na briga por esse título brasileiro? Eu não vejo mais o Atlético justamente por essa opção. Eu não vejo força pro Atlético Paranaense chegar na briga pelo título no final do campeonato. O Filipão fez a escolha pelas Copas e me parece uma escolha consciente de um técnico que não precisa de muitas análises, muitas avaliações. O Filipão é um dos maiores da história. Eu acho que ele acerta na sua escolha nesse momento. O Atlético Paranaense, até pelo desenho do elenco, tem mais condições de brigar por uma Copa. E vamos ser sinceros, uma Libertadores para o Atlético Paranaense, vencendo o Palmeiras na semi, tirando um Estudiante lá na Argentina e vencendo um Flamengo na final, que é totalmente provável, um jogo de 90 minutos, é um momento histórico, já que a última vez que o Atlético foi na final foi no ano que o Vitor Roque nasceu. 2005, e ele pode ser, né, contra o São Paulo, a estrela desse título. O Vitor Roque nasceu em 2005, foi a última final de Libertadores do Atlético, e hoje ele é uma das estrelas, a estrela do Atlético Paranaense, já que é o que concorre no anel nessa disputa pelo título mesmo. Fernandinho, que foi revelado pelo Furacão naquele ano, foi pra Europa e volta no ano e novamente leva o time pra final. A partir de agora, cada rodada vai ser decisiva. A rodada 25 e a turma do Agito conta todos os jogos dos postulantes, os principais postulantes ao título. Eu e Gui, a partir das 5, aqui na Arena da Baixada, para Fluminense e Atlético Paranaense. Explosão da galera, o Sidão Marinho para Palmeiras e Red Bull Bragantino. E amanhã, Flamengo e Ceará no canal da Litoral News. Deixe seu comentário, botão vermelho de inscrever, se inscreva-se e deixe seu like. Valeu, valeu, galera. Até daqui a pouquinho.